Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais. Terça-feira é sempre dia de discutir política em alto nível, essa selva maluca, esse sanatório chamada política nacional e internacional hoje, talvez. Que ponto chegamos, minha gente, a que ponto chegamos? E nessa empreitada comigo sempre, ele, o sociólogo, o professor Joel Cavalcante. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Salve, Vitor, boa noite, bom dia, boa tarde a você, a todo o nosso público da Web TV do Hoje Mais Maringá. Vitor, hoje nós estamos, se não estiver erradas as minhas contas, a 110 dias das eleições, a 15 domingos apenas. 15 domingos para que os grupos de famílias aí sejam desfeitos, para que os almoços de domingo tenham alguma treta. Acho que a política ainda não está na culinária do brasileiro, mas está começando a entrar, não é mesmo? 15 domingos pra gente cessar o famoso franguinho com macarrão na paz. É, né? ou não. Daí já cessa, né? Não vai ter jeito. Bom, hoje a gente vai discutir algo que me chamou a atenção. Tem uma agência americana chamada Bloomberg, muito conceituada, inclusive ligada, se não me engano, ao New York Times. Ela soltou a notícia, bom, contextualizando primeiro. Semana passada, o presidente Bolsonaro esteve em Los Angeles, na Cúpula das Américas, para falar com o presidente Joe Biden. Teve uma reunião bilateral e depois eles conversaram um tempo entre eles ali, né? Só os dois. E tanto que o Bolsonaro falou depois, muito proveitosa, fiquei impressionado, encantado com o Joe Biden. Joe Biden, esse que foi chamado de João Bidê pelo próprio presidente. Joe Biden, que foi amplamente criticado por ele, porque não era o amorzinho, a menina dos olhos Donald Trump, né? Trump is a trap, eu sempre gosto de lembrar. Bom, dito isso, hoje saiu a notícia da Bloomberg de que o presidente Bolsonaro teria pedido auxílio a Joe Biden a respeito das eleições, ajudar a reeleger. Nas palavras, colocado em aspas ali, talvez uma paráfrase do que disse Bloomberg, do que teria dito um apude de Bolsonaro, se o Lula se eleger, isso pode ir contra os interesses dos Estados Unidos. Eu começo perguntando para você, professor, é errado isso? Totalmente inocência, né, Vitor? Inclusive, eu achei muito interessante que tenha vindo esse vazamento da imprensa internacional, que é admirável, Vitor. A inocência ou mesmo a dissimulação da imprensa, parte da imprensa brasileira, que pintou um Bolsonaro ponderado, a Elaine Cantanhede, né, falando que, nossa, o Bolsonaro fala inglês. Um puta furo, assim, que não existiu. O Bolsonaro teve um intérprete, jamais ele fala inglês, né? E eu vi até mesmo jornalistas que eu até considero com certa experiência jornalística, André Sadi, falando que viu com bons olhos, que teve um tom mais ameno, Bolsonaro estava polido, ponderado, então teve que vir da imprensa internacional esse suposto vazamento de que ele pediu ali nos bastidores, não na reunião pública, onde os dois deram ali, discursaram, fizeram suas manifestações, que ele tinha pedido para que o Biden ajudasse ele na eleição contra o Lula, que o Lula representava de fato uma ameaça aos interesses americanos. Vitor, chama atenção, na verdade isso não é tão atípico do Bolsonaro, mas é muito louco a gente observar que parece que ele tem aquela cabeça que o mundo está na Guerra Fria ainda, né? Que os Estados Unidos vai ancorar navegações aqui na costa brasileira caso o Lula ganhe. É surreal tudo isso. O presidente, ele nega o teor disso do que foi vazado, ele nega veementemente, diz que o que foi dito dentro da sala entre ele e Biden fica entre eles. Fato é que alguns jornalistas... acontece em Los Angeles, fica em Los Angeles. É, mais ou menos isso. E o que... Fato é que o UOL, ele confirmou, uma coluna do UOL confirmou com pelo menos 2 diplomatas o teor dessa conversa. E um Bloomberg também está fazendo ali isso é um direito do jornalista, resguardar o sigilo de fonte, né? Então, vazou-se esse bate-papo. E assim, eu coloco uma análise fora disso. Vamos pensar com calma. Se ele está contente com as motociatas, eu mobilizo o Brasil, eu não acredito em pesquisas, que é o que normalmente se prega, fala, não, essas pesquisas estão erradas, o Lula nem sai pra rua, e o Bolsonaro, vou e loto qualquer lugar que eu vou, eu não tenho por que temer perder uma eleição. Será que a água tá batendo na bunda? Sem dúvida. E o desespero eleitoral, eu acho que é muito... Essa própria visita
ela reflete esse desespero eleitoral de Jair Bolsonaro, porque, como você bem apontou no começo, essa reunião, a Cúpula das Américas, ocorreria. Ele que cavou essa falta, cavou essa reunião bilateral com o Biden. Vitor, nós sabemos, todo mundo que acompanha política mesmo de longe, sabe que Bolsonaro não gosta de Biden, um não vai com a cara do outro. Né? Eu vi uma análise hoje que dizia o seguinte: entre os países não existem amigos, não existe amizade. Entre os países existem interesses. Então é totalmente conveniente para o Biden, dentro dessa nova configuração do mundo multipolar, né? A guerra na Ucrânia, ele precisa de aliados do Ocidente, e para o Bolsonaro também para preencher essa imagem mais diplomática, visto a tragédia diplomática que foi seu governo. Não nos esqueçamos, Vitor, que além do Joe Biden, que ele se referia, João Biden, ele falou também uma coisa que foi surreal, que quando acabasse a saliva tinha que entrar pólvora. Você lembra dessa declaração aí? Sim, absurdo. Não, assim, são pérolas e mais pérolas. Falou mal da esposa do Macron, fez piada com o embaixador chinês. Então, assim, tudo isso são aspectos que colocam o Itamaraty, que sempre foi um ministério, a chancelaria brasileira sempre foi muito reconhecida fora do país, sempre tivemos posturas muito cordiais e muito benquistas no mundo afora. Isso colocou em xeque a diplomacia brasileira. E daí eu queria ver, porque assim, se a gente vê um evento isolado, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas eu queria trazer outras coisas que, de maneira concomitante, começam a se interligar. Então a gente tem uma primeira movimentação do Bolsonaro, eu vou colocar da seguinte forma para ficar educado, né? O Bolsonaro seduzindo Joe Biden numa pauta anti-Lula, em um ponto. Quase que de maneira concomitante, a gente vê a briga entre o Bolsonaro e o Judiciário. Então a gente teve ele falando muito mal do Edson Fachin e falando muito mal do Alexandre de Moraes por causa da cassação de 2 deputados que são bolsonaristas, o Valdevan 90, do Sergipe, e o Francisquini, que era deputado estadual aqui pelo Paraná e que foi cassado. E ele começa a esticar essa corda, falando que não tem, que tem parcialidade dos juízes e coloca em xeque as instituições. Se já tinha o caso Silveira, e daí você vê ele batendo boca com o Senado. Então você tem, de um lado, um presidente que aponta algo, uma solução de um assunto interno, buscando auxílio externo, no caso dos Estados Unidos. Daí você tem ele falando mal das instituições, puxando queda de braço com o pessoal do Senado e também com o pessoal do Judiciário, tanto TSE quanto STF. E quando você começa a juntar esses pequenos pedaços de quebra-cabeça, quando você começa a ver a figura, tudo indica um obscurantismo complicado. Sem dúvida. E outra coisa, Vitor, me remetendo novamente à visita, ao contrário do que parte da imprensa brasileira falou, de um Bolsonaro querendo recuperar a imagem internacional, visto a tragédia diplomática que você muito bem apontou, temos uma tradição diplomática sempre pautada na paz entre os povos, na urbanidade, e isso foi quebrado frontalmente por Jair Bolsonaro. Não por acaso, ele foi o último líder do G20 que reconheceu a vitória do Biden. Mas veja bem, Vitor, uma coisa interessante para analisar o discurso do Bolsonaro, para a gente analisar que ele não foi tão assim paz e amor como dizem. O Bolsonaro falou, primeiramente, que ele vai aceitar o resultado da democracia desde que se tenham eleições auditáveis. Eu entrei pela democracia e vou sair pela democracia desde que tenha voto auditável. Ou seja, ele já deu a letra ali, ele só vernizou um pouco mais o seu discurso, mas ele reeditou o que ele faz aqui de maneira mais incendiária. Quando ele falou também em relação à questão da Amazônia, que é o grande tema que interessa a agenda internacional, a agenda ambiental no caso, ele falou que nós protegemos sim a Amazônia, a despeito do que dizem muitas vezes, e que a gente tem que pautar pela nossa soberania popular do Brasil cuidar, ou seja, que a Amazônia é um assunto do Brasil e não de outros países. Vitor, no governo Bolsonaro nós estamos tendo recordes de degradação ambiental na Amazônia, no Pantanal, e uma coisa interessante, essa preocupação mundial com a Amazônia, ela é muito maior que internamente. No tempo que eu estive da Itália, em 2019, eu via como isso é importante e como o Brasil é um dos grandes players da agenda ambiental e também um protagonismo mundial.
Você lembra, em 2019 estava acontecendo aquelas queimadas na Amazônia e tal, e daí o INPE dizendo a todo momento que aquilo estava tendo uma extensão gigantesca, e o Bolsonaro dizendo que não, acabou afastando o diretor do INPE, que era o Ricardo Galvão. Ou seja, toda essa tragédia diplomática, eu lembro que comentavam muito, inclusive alunos do ensino médio da escola técnica que eu fazia o estágio vinham dizer, né? Mas o que acontece com a Amazônia? Como que vocês deixam isso acontecer todo dia no noticiário internacional? Então o Brasil ele tem sim uma grande visibilidade internacional e especialmente essa agenda ambiental. Então se você for analisar friamente, juntando todo o quebra-cabeça de dados aí, que você falou da questão da ameaça ao STF, até agora a ordem do STF se cumpria. A partir de agora não se cumprirá mais, porque não existe tipificação para fake news. E juntando o discurso que ele deixou nas entrelinhas lá em Los Angeles, você vê que de fato a gente não vai ter um Bolsonaro com respeito às 4 linhas, jogar nas 4 linhas da Constituição e dentro do plano da institucionalidade. Meu velho, 110 dias da eleição prometem ser 110 dias tensos, como nós falamos aqui. E eu acho que assim, a gente tem que levar em consideração. Eu já falei isso, eu gosto muito de ver o que acontece fora, porque assim, algumas coisas se replicam no Brasil. Então você teve Joe Biden, por exemplo. Joe Biden, antes você teve o Trump. Você teve o Trump, você teve o Bolsonaro e agora você tem o Joe Biden. O Trump, ele tinha um perfil muito parecido com o do Bolsonaro. Recentemente, acho que na semana passada, a comissão da Câmara que analisou as questões da invasão do Capitólio condenaram o Trump. Então, fizeram um relatório contra o Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos. E o que acontece ali é que assim, eu tenho um receio muito grande de essa polarização inflamar tanto o debate público a ponto de ser para as vias de fato. Eu não sei se em 31 de dezembro, dependendo do resultado da eleição, se não vai ter quebra-quebra ali no Planalto, se não vai ter na Câmara Baixa, na Câmara Alta. Eu não sei se não vai ter... Eu acho que até antes. No pleito de outubro, provavelmente eu também temo as condições de temperatura e pressão das Porque ruas. o que a gente teve mais próximo disso, e eu lembro que foi quase um wall do Pink Floyd, né? Você teve toda uma... Foi na época do impeachment, então você dividiu ali a praça em 2 partes. Tinha uma parte que estava toda de verde e amarelo e tinha uma parte que estava toda de vermelho. E assim, apesar disso, eu não lembro de alguma trocação de pancada mais generalizada, talvez casos mais isolados. Houve um respeito nesse sentido. Eu acho que está ficando, e talvez o discurso que se prolifera nas redes deixa tudo cada vez mais violento. Sim. E daí esse tipo de posição de recorrer a um presidente dos Estados Unidos, fico pensando, né? Ele tava tão brother do Putin. O que será que o Putin tá pensando depois de ver ele abraçadão, todo contentão com o Joe Biden? O que será que o Putin tá pensando? Mas isso tem toda a relação. Como ele tava na foto com o Putin até 2, 3 meses atrás, um pouco antes da guerra, dizendo que eles teriam um apoio, a Rússia teria o apoio do Brasil, ele precisava dessa foto com o Biden. Ele precisava sentar pro Biden para dizer que ele é um cara aliado, politizado, né? Como que eu posso dizer? Que é um cara que conversa com a comunidade internacional e não apenas com a Rússia, no caso. Mas uma coisa interessante que o Ciro falou, e a gente está sempre voltando ao Ciro, né, nos nossos programas aqui, o Ciro falou no podcast Flow que se o Lula ganha, no outro dia nós teremos uma guerra no Brasil. Eu acho que é um pouco de terrorismo psicológico do Ciro falar isso. É uma hipérbole. Isso, mas eu não duvido que a gente tenha alguma insurreição. Mas eu acho, Vitor, sendo otimista, né, que não descambaria para uma guerra civil. Acho que teria um pequeno motim, ou médio motim, como foi feito nos Estados Unidos, mas eu acho que, claro, se o Exército e as Forças Armadas não se amotinarem, eu acredito que isso não vai acontecer. E mesmo se você tiver um amotinamento das forças militares, eu acho que não sustenta um golpe no Brasil nessa modalidade. Por conta da comunidade internacional. Aliás, um golpe, como no século XX, como nós já falamos aqui, a moda antiga é muito difícil de sustentar. Não sei se você pensa a mesma coisa. Eu acredito que... Eu não vou falar, porque assim, a gente tem ditaduras ainda em século XXI. A gente ainda tem ditaduras. Totalitarismo. Mas acho que da forma como está desenhado hoje, né, a economia brasileira, as instituições brasileiras... Dar um golpe é muito mais difícil do que seria
50 anos atrás, né? Sem dúvida. É muito mais difícil. Você tem as instituições delineadas, você tem uma economia que é pujante, você tem, quando eu digo uma economia pujante, figura entre as 10 maiores do mundo. É muito difícil, perante a comunidade internacional, alguém conseguir aplicar um golpe de Estado na 10ª economia do mundo, né? Sim. Então, acho que tratados e mais tratados. Acho improvável aqui no Brasil golpe, mas assim, eu não digo nem de um golpe institucional. Eu acho que a partir do momento que você quebra a democracia do jeito como está propenso a quebrar, seja Lula ganhando, seja Bolsonaro, você vai ter uma parte do eleitorado extremamente insatisfeito, e se for Lula ou Bolsonaro que perder, vai estar uma parcela igualmente grande, extremamente insatisfeito. E eu acho que essa quebra já começa a me fazer pensar em que a gente tem que repensar o modelo político do Brasil. A forma, o presidencialismo como é concebido hoje, a forma como a gente vota, eu não sei mais se é a forma correta. Quer dizer, a gente tem muita gente que não quer votar, que se abstém, ou que vota nulo, ou que vota branco. E querendo ou não, mesmo a pessoa que se elege, normalmente ela não tem a maioria. Sim, sim. Então, acho que a gente tem que repensar alguns modelos. Esse modelo que a gente tem de democracia hoje no Brasil, no meu porque é algo misturado meio que da francesa e americana, né? Tá meio falido, né? A forma como se concebe essas divisões. Não sei se pensar em modo de delegado como estilo americano, se em votos de distrito, eu não sei se um semipresidencialismo, eu não sei se eleições indiretas seria mais viável, se o país... É difícil, porque assim, eu acredito nas instituições, mas eu não confio nas pessoas que estão nas instituições. E acho que o povo brasileiro partilha desse meu sentimento. O pessoal sabe que é importante ter um deputado, mas se perguntar o que acha dos deputados, vão falar que é tudo bandido. Eles acreditam na instituição da presidência. Eu sempre gosto de falar, a gente pode atacar o presidente, nunca a instituição da presidência. A gente pode discordar de um juiz, mas nunca ir contra a instituição de um ministro, né? A instituição em si. Você briga com pessoas e respeita instituições. E as pessoas que estão nessas instituições, você respeita os cargos, mas você pode discordar da pessoa, nunca da instituição em que ela está inserida, né? Então, eu acho que dentro desse parâmetro, a gente teria que nos próximos anos, não para a próxima eleição, evidentemente essa ou a outra, mas começar a repensar uns pouquinhos como que a gente vai fazer democracia. Porque democracia e república são conceitos em constante evolução. A gente lê, e do que a gente leu, a gente já viu que desde Montesquieu, daí você passa por diversos aspectos sociais, você tem muita mudança. Então, eu acho que está meio difícil. Sem dúvida. Vitor, a gente fala, já foi feita várias vezes essa alegoria da democracia como um jardim que você tem que ir cultivando e você tem que ir aprimorando também esse jardim, né? Você tem que ir mudando algumas questões ali, porque vem algumas ervas daninhas, você tem que ir podando, fazendo alguns ajustes. Eu acho que esse debate é importante, mas eu acho que enquanto não mudar a nossa cultura política, a gente não vai avançar independente do modelo de governo, embora possa melhorar. Porque a gente tem uma cultura do seguinte, Vitor, a gente tem que entender que da democracia, quem ganha não leva tudo. Né? E muitas vezes quem ganha acha que pode denominar tudo, e não, nós vemos um presidencialismo de coalizão. Quando você faz uma chapa, né, vamos pegar Lula, Alckmin ali, a chapa ela pressupõe uma concessão. Uhum. Né? Você vai ter que ter uma agenda programática, não só a esquerda, a centro-esquerda, mas também abrir concessões, e o Brasil parece que não tem essa dificuldade de conceber essa questão, mas acho que é importante o debate ser feito, porque um país da complexidade do tamanho do Brasil, de fato, precisa de alguns aprimoramentos. Já falaram também da questão do distritão, de outras formas. Distritão eu acho que é o pior modelo que a gente pode ter. Distrital, sim. Misto, distrital, são algumas coisas que a gente pode pensar. O que eu imagino é que é o seguinte, tem algumas coisas que, daí vou parafrasear o Bolsonaro, se não vai na saliva, vai na pólvora. Então, eu acho que assim, a gente começa a mudar a cultura política, a cultura social das pessoas, a partir do momento que a gente sai da zona de conforto. O que é a zona de conforto hoje? Eu não concordo com nenhum, eu não voto. Eu não votar em branco, votar em nulo. São coisas que influenciam a eleição, mesmo eu não querendo influenciar elas. Uhum.
eu não quero influenciar, não me sinto confortável em influenciar a eleição. Se eu voto nulo, se eu voto branco, se eu me abstenho, eu tô influenciando as eleições. Ou seja, eu quero ser uma peça nula, mas a peça nula tem influência no tabuleiro. Então, eu acho que a cultura política, ela se dá a partir de... Eu acho que é um ciclo vicioso, mas você tem que partir de algum ponto. O que é mais fácil? A gente mudar o modelo para tentar influenciar na cultura política ou mudar de antemão a cultura política? Acho que é dialógico, dialético isso, né? Então eu acredito sinceramente que a gente tem que debater não só a política em si, mas seus modelos. O que dá para ser melhor? Como que pode ser? A crítica mais dura que eu faço aqui é que nossa política é pouco participativa. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem participação. Zero participação. Somos seres votantes, mas não seres políticos, né? Exatamente. Você vai e vota 2 em 2 anos, mas não tem atuação. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, e eu sou um pouco otimista nesse momento, não estou falando de partidos, de quem vai ganhar ou não, pessoal, mas em relação ao futuro da democracia. Eu acho que esse debate tem que ser aprimorado das instituições, do modelo mais ideal ao nosso formato de sociedade complexa, né? Como a sociedade brasileira que nós temos. Todavia, eu acredito que já está amainando, já está arrefecendo esse movimento de contestação, de colapso das democracias. Se você analisar no mundo, esses outsiders já estão voltando já para os seus nichos, como a gente falava do Dória hoje, né? Sim. Dória anuncia que está voltando para a iniciativa privada. Ou seja, ele viu que a arena política é uma arena muito mais venal e feroz do que ele imaginava, né? Um cara, gostando ou não, extremamente inteligente, o Dória né? Mas ele viu que mesmo com a sua astúcia, né, quixotesca ali, com toda a sua capacidade da iniciativa privada de comunicador, não lhe geriu um bom futuro político. E eu acredito, e talvez dá pra gente questionar se os políticos tradicionais são algo importante, é importante que eles estejam, mas o que eu tô querendo dizer, Vitor, que nós passamos por uma pandemia, tá? Nós passamos por uma série de fatores que deixou o eleitor mais reflexivo e pensativo e não fazer apostas muito radicalizadas. Então eu acredito que isso, tanto no Brasil como no mundo, tá dando uma demonstração de candidatos, de elegermos, né? Isso é esfera mundial, eleger pessoas centro-esquerda, centro-direita, para não flertar com os extremos. Embora esse debate que você faça é louvável e pode ser feito. Eu vou falar para você, eu acho que tudo é cíclico. Sim. Dentro do presidencialismo brasileiro. Vou te falar, eu acho que o discurso, a postura do Bolsonaro é muito parecida com a do Jânio Quadros. Sim. Apesar do Jânio Quadros ter tido uma ascensão política muito mais rápida, né? Mas assim, o conservadorismo, tudo aquilo lá, você vê o Jânio Quadros, é o que Vassourinha, né? Que vai varrer a corrupção. É um populismo, é um negocinho meio esquisito, né? Então, assim, eu acho que é cíclico, são padrões cíclicos. Eu acho que o outsider, uma hora ou outra, vai voltar, porque o cara vai cansar do político, daí vai vir o cara, não sou Tivemos político. o Collor, né? Não sou político, sou CEO de empresas, né? Então, sempre vai ter disso. Eu acho meio... O Marx, né, diz que a história se repete como tragédia. Sim. Ela vai se repetindo alguns elementos, sem dúvida. Mais alguma ponderação, professor? Sim, só para finalizar aqui essas questões do Bolsonaro, né, e da visita dele, eu acho muito interessante uma frase do Saramago, Vitor, já que nós falávamos em Saramago, que para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. Então, quando você vai para fora do Brasil, você vê o quanto o Brasil é importante na agenda econômica, ambiental. O Brasil está no radar aí do mundo, dos grandes players da política. Então, eu acho que o Bolsonaro faz isso para fazer esse ensaio com a comunidade internacional, para tentar recuperar um pouco a sua tão maculada imagem diante da diplomacia. Mas eu não sei se isso vai convencer, tá? Não sei se convenceu também o Biden. E o Biden faz isso de uma maneira estratégica, né, Vitor? Para ele ter, de fato, mais aliados nesse mundo multipolar. Antes, no século XX, nós vivemos no mundo bipolar. Hoje, nesse mundo multipolarizado, é interessante também. Então, foi algo meramente eleitoreiro para ambos, né, político. Não acredito que, de fato, tenha tido um encontro de agendas, de uma reunião com urbanidade, com afinidade de polos. E, assim... Mais uma vez me surpreende a imprensa brasileira, parte dela, é claro, né? Estamos falando num veículo de imprensa. Então podemos entrar nessa de satanizar a imprensa que foi tão importante, né, Vitor? Olha que eu sou corporativista, hein? Claro. Não, e esses dias eu estava elogiando a imprensa. Imagine o que seria de nós sem a imprensa na pandemia. A imprensa que trouxe a questão dos dados no consórcio,
Então a gente tem que defender a imprensa, mas, claro, criticar alguns aspectos quando Sim, ela erra, claro, né? Então, toda acho que é unanimidade é burra. E eu posso cravar uma coisa pra vocês: se não fosse a imprensa na pandemia, eu tenho certeza que teríamos mais mortos, sem dúvida. mas seríamos mais felizes, talvez. Pode ser. Mais felizes. Não, mas eu digo essa questão da propaganda da máscara, cara, isso foi fundamental. Eu tenho filhos de 6, 8 anos que, assim, às vezes dentro de casa eles estão de máscara, sabe? Eles nos educavam por conta do fica em casa, use máscara. Mas assim, não vou. A gente pode fazer uma outra discussão sobre isso. Vitor, última coisinha, se me permite. Uma outra agenda que o Bolsonaro tratou lá em Los Angeles, né, foi a questão, ele remeteu à questão da segurança alimentar. Puta, isso daí é verdade, isso é importante a gente falar. Dizendo que o Brasil ele alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Ou seja, boa parte da alimentação das pessoas no mundo, o Brasil tem essa responsabilidade, e a gente tem 33 milhões de pessoas no mapa da fome, né, Vitor? Em situação de fome ou segurança alimentar, que é um eufemismo para as pessoas que estão passando fome. Então, como é que fecha essa conta, né? Não, assim, é completamente surreal que a gente está falando em 2021 de Maringá. 2022. 2022, eu tô parado desde 2019, né? 2022, a gente tá parado em Maringá, no interior do Paraná. Tem 3 câmeras filmando a gente tem uma televisão aqui do lado, internet. A gente consegue se comunicar com uma pessoa que está lá na China, se a gente quiser, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Mas o básico, que é comida, tem 33 milhões de pessoas passando fome aqui. 1 a cada 6 pratos de comida, segundo essa ponderação do presidente, é fornecida pelo Brasil. O Brasil hoje tem o quê? 200 milhões de habitantes? Isso, 212. Então quer dizer que se numa família de 6 pessoas, a gente tá tendo um filho passando fome. Uma pessoa passando fome, um pai, uma mãe ou um filho. Uma família de 6 pessoas, né? 1 a cada 6, né? Dessa conta. 33 é 1 a cada 3, 1 a cada 6, é isso mesmo. 1 a cada 6. Se pensa numa família de 6 pessoas, dessas 6 pessoas, uma tá passando fome, se fosse uma família. Dá pra colocar comida mais ou menos pra 5 e uma passa fome. É assim, completamente desumano a gente ter tanta pessoa com tanto dinheiro e não colocar a mão na cabeça, mandar aquele imbecil do Jeff Bezos, aquele imbecil do Elon Musk enviando gente pro espaço, como se fosse um hobby de um playboy desgraçado, e não tem a condição de colocar a merda de um prato de comida na mesa dos outros. E daí não vem me falar de meritocracia, não vem me falar do sucesso, porque eu tenho certeza que você tá assistindo a gente aqui, você tá muito mais perto do cara que tá fudido do que do cara que tá mandando o cara pro espaço. Então larga a mão de ser trouxa, larga a mão de ser imbecil, porque isso me deixa muito bravo, velho. Não, assim, tinha uma tragédia civilizatória. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A gente, você tem quase 1/4 da população que passa fome. Josué Castro, na clássica obra da geografia, A Geografia da Fome, diz que a fome é um problema político. Sempre foi no Brasil, né? E para completar, Vitor, o corolário de obscenidades, né, que foram perpetradas ali, o Bolsonaro falou que está tudo bem na Amazônia, além da exploração e degradação ambiental. Ele falava isso enquanto um indigenista e um jornalista, já que está falando do papel tão caro do jornalismo, estavam sumidos. E daí ele vem 2 dias depois dizendo que apareceram umas vísceras aí, fizeram maldade com eles, a maior naturalidade do mundo. Quem matou o indigenista e o jornalista britânico? Está tudo bem na Amazônia? Pessoas defensoras do meio ambiente estão morrendo, cara. Então, como é que tá tudo bem? Então, a gente tem que pegar esse episódio aí de Los Angeles, da Copa das Américas, e pensá-lo à luz da tragédia brasileira de 2022. É isso aí, o Brasil, essa vaca profana, obscena em que a gente se encontra. Eu vou me despedindo do professor e vou deixar a recomendação para você que se sentiu ofendido com a minha fala, vá ler O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, muito bom. Vitor, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, sempre tão enriquecedor. Hoje, sei lá, nervos à flor da pele, apesar de segunda, né? Porque o Brasil não deixa a gente ficar muito tranquilo, mas é isso, pessoal. Até a próxima semana. Estamos aí mais uma vez sempre de olho nos bastidores da política e vamos que vamos. É isso aí, você que gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações e compartilhar, evidentemente, com os coleguinhas. O Livre Pensar dessa semana contou
com os trabalhos técnicos de Pedro Rosa da Rowley Comunicação Digital. Senhoras e senhores, até semana que vem.